Olá, turminha da Escola Josefa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô vindo aqui rapidinho para gravar para vocês a correção da primeira semana do PET de matemática, tá bom? Vamos lá. Gente, o número 1, ele tá pedindo para vocês o seguinte: Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes opções de configurações. Então, eu quero que vocês percebam comigo, olha, que para o processador nós temos três possibilidades, para a memória nós temos duas possibilidades, disco rígido nós temos três e para a tela nós temos duas possibilidades para que a gente possa montar uma máquina, certo? E dentro do princípio multiplicativo, o que eu preciso fazer? Está perguntando quantas configurações diferentes existem para cada máquina. Então, o que eu vou fazer, gente? Veja bem, eu vou pegar as possibilidades que eu tenho para cada item que é necessário para montar o meu computador e vou aplicar o princípio multiplicativo. 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2, tá vendo? Olha, 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2. E eu tenho o resultado de 36 configurações diferentes, certo? Eu quero que depois vocês falem para mim se vocês acertaram, ok? A número 2, pessoal, vamos aqui comigo, olha lá. Então, agora nós vamos reconsiderar a questão anterior sobre a Joana e a Kelly. E olha lá, Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram e foram para suas casas. Tá querendo saber a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mas ter um disco rígido menor do que a de Kelly? Então, vamos colocar aqui. Vamos lembrar. Para a memória RAM, olha lá em cima, quantas possibilidades nós temos? Duas, né? E para o disco rígido? Três. Três possibilidades. Já está no exercício para gente. Agora nós temos, olha, eu fiz um quadrinho aqui para pensar o seguinte: quais são as possibilidades da memória de Joana ser maior do que a memória de Kelly, que é o que o exercício também está pedindo para gente, ó. Ele quer que a memória de Joana seja maior do que a de Kelly. Então eu coloquei, se o de Joana tiver 8 GB, o da Kelly também pode ter 8 GB, ou seja, ser do mesmo tamanho. Também eu posso ter uma outra possibilidade, olha, de 8 GB e o outro 16. Então, eu estou usando, gente, as duas possibilidades que eu tenho no exercício, que seria 8 ou, olha lá, 8 ou 16. E aí, eu estou montando aqui no meu quadrinho de possibilidades. E o que eu percebo aqui? Eu tenho uma única possibilidade que é da memória da Joana ser maior do que a de Kelly, que é sendo o da Joana com 16 GB e o da Kelly tendo 8 GB. Sendo assim, eu tenho uma, duas, três, quatro possibilidades, o que representa, pessoal, olha lá, um quarto ou uma chance em quatro possibilidades. Só que o meu exercício ele não finalizou aqui, porque agora esse meu computador, ou o computador de Joana, né, ele precisa também ter o disco rígido menor do que a de Kelly. Então, vamos continuar e vamos fazer o nosso quadro comparativo quanto ao disco rígido. O disco rígido, nós já vimos que temos três possibilidades. Lembra lá do primeiro exercício? Olha lá. Olha lá. Ele pode ter 256 GB, 512 ou 1 tera. Então, eu vou precisar de criar um quadro, olha aí, com todas as possibilidades. Então, gente, isso aqui, ó, depois vocês podem olhar com calma aí, porque eu preciso pensar em todas as maneiras com que eu consigo organizar, tanto para Joana quanto para Kelly. Então, eu encontrei aqui, olha, 9 possibilidades, 9 possibilidades. Dessas 9 possibilidades, eu percebi que apenas em 3 momentos eu consigo desenvolver ou fazer esse computador, montar esse computador, sendo que o disco rígido de Joana seja menor do que o de Kelly. Olha aqui, ó, o da Joana nessa situação, ele vai ter 256 e o da Kelly vai ser maior, perceba comigo. Nessa outra situação, olha, é uma outra, perceba que é diferente, ó. Aqui eu tenho 256 e aqui eu tenho 1 tera. E a terceira situação
sendo 512 GB para Joana e 1 TB para Kelly. Perceba então que são as 3 únicas situações em que o disco rígido de Joana pode ser menor do que o de Kelly. Sendo assim, gente, eu tenho então, olha lá, 3 nonos, ou eu tenho 3 chances em 9 possibilidades, tá? Então, aqui eu fiz uma simplificação, né, de 3 nonos, que eu dividi por 3, que deu 1/3. Só que acontece o seguinte, essas duas ações, elas precisam acontecer juntas, elas precisam acontecer ao mesmo tempo. Por isso, então, eu pego que é 1/4, que é referente à representação lá da memória RAM, né? Que a gente já descobriu aqui, ó. Olha lá, eu pego 1/4 e agora eu vou multiplicar por 1/3, que foi o que eu encontrei, a fração que eu encontrei dentro aqui da possibilidade do disco rígido. Quando eu faço, então, aí eu encontrei, olha lá, gente, multiplicação de fração, o que eu tenho aqui? 1/12. 1/4 vezes 1/3 é igual a 1 vezes 1/12, que é 4 vezes 3, 12. Quando eu faço essa divisão, eu encontro aproximadamente 0,083. E isso em porcentagem representa a letra B de vocês, 8,3%. Vamos lá. E aí, vocês conseguiram acertar? Vamos seguir comigo para número 3. A número 3, gente, olha lá. Considere a seguinte situação. Numa pequena empresa, existem 9 funcionários. A Ana, a chefe e mais 8. Aí tá falando lá o nome das funcionárias e tudo mais, mas o que acontece no exercício é o seguinte, olha, a Ana, ela precisa formar uma comissão, olha lá que eu grifei para vocês, de no mínimo 4 pessoas e no máximo 6. Tá? Entre os 8 funcionários. Então, eu sei que 8 funcionários é o total de funcionários que ela tem lá na empresa dela. E ela quer, então, percebam lá, fazer uma combinação entre esses funcionários. E o exercício já fala para vocês que a ordem não importa. Portanto, uma combinação, certo? Aí eu coloquei para vocês aqui, olha lá, como que a gente resolve, né, uma combinação. Aí a gente tem que N é o total de elementos, que no caso aqui são 8 funcionários, e eu tenho que K é o número de elementos dos grupos que eu quero formar. Então, de novo, ela vai formar grupos com no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários. Então, vamos lá, vamos criar cada situação, gente. Olha lá, primeiro eu vou formar aqui, olha, comissão de 4 pessoas. Primeiro, eu vou formar a comissão com o mínimo que eu posso fazer, que é de 4 pessoas. Então, eu vou fazer uma combinação de 8, 4 a 4. Por quê? 8 é o total de funcionários que eu tenho, eu vou tomar 4. Então, aplicando lá na nossa regrinha, olha lá, ou eu tenho que 8 fatorial, que é o meu total de elementos, está dividido por 4 fatorial, que é o grupo que eu estou formando, né? Por 8 menos 4 fatorial. E aí aqui, olha, nós vamos resolver isso aqui. Percebam comigo, 8 fatorial está para 4 fatorial vezes. Eu peguei esse resultado aqui, olha, 8 menos 4 e transformou nesse 4 fatorial. Percebam ali. Seguindo, olha, o que é 8 fatorial, né? Aí eu fui aqui, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Por que eu parei aqui? Porque 4 fatorial seria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Para que eu vou fazer essa conta toda se embaixo eu tenho 4 fatorial e eu posso diminuir essa minha conta, né? Então, por isso eu parei para a gente fazer esse corte. Eu, embaixo aqui, olha, eu peguei esse outro 4 fatorial que sobrou aqui e eu fiz aqui essa multiplicação, certo? Isso deu 1.680 dividido por 24, que é igual a 70. Ah, mas o meu exercício ele não parou por aqui. Por quê? Porque agora eu preciso formar a minha segunda comissão, ou a minha segunda possibilidade, que seria a comissão com 5 pessoas, tá? Então, agora eu vou tomar de 8, que é o número total dos meus funcionários, eu vou tomar de 5 pessoas. E aí, vamos usar lá a nossa regrinha novamente. Vocês vão observar aqui 8 fatorial, 5 fatorial por 8 menos 5.
E resolvendo todo esse cálculo, olha aí comigo, nós vamos encontrar de novo lá, olha, eu cheguei no 5 fatorial, eu parei porque embaixo eu tinha 5 fatorial, então eu vou cortar esse 5 fatorial com o outro aqui de cima, né? Para que a gente possa terminar o nosso cálculo. Olha lá, facilitar a nossa operação, certo? Então, ficou 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 333, 6 sobre 6, que deu 56. Ah, mas ainda existe uma outra condição. Eu também posso ter comissões, né, nessa empresa de 6 pessoas. Então, eu preciso também fazer a combinação de 8 para 6 pessoas. E eu vou aplicar a mesma regrinha, olha lá. Vamos seguir a mesma regra e nós vamos encontrar o resultado 28. 28. E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos somar essas condições, essas comissões. Eu vou somar a primeira com a segunda e a terceira condição que eu tenho para formar essas minhas comissões, certo? E aí eu encontro o número 154, que é a letra B do exercício de número 3 de vocês. Então, vamos lá para o número 4, vamos lá. O número 4, ele está falando de um arranjo, gente. Ele está trazendo para a gente uma situação e ele já fala para a gente que essa ordem é relevante. E aí eu vou pular essa historinha aqui, depois vocês façam o favor de ler com atenção. Vamos direto ao exercício, olha. O sistema ele não distingue letras minúsculas ou maiúsculas, mas ele fala para a gente que essa ordem importa. Ou seja, mar 196 é uma senha diferente de RAM 196, ok? Então, trata-se, tá falando aí para vocês que trata-se de um arranjo simples. Portanto, não há repetição, mas a ordem importa. Isso aqui é importante a gente pensar para resolver esse exercício. E aí eu tenho aqui para vocês, olha lá, como que a gente vai aplicar o arranjo, tá? Então, no primeiro momento, gente, olha lá, a minha palavra Marcelo, que está no meu exercício, olha lá, está pedindo o seguinte: Fernanda deve escolher sem repetições, olha lá, sem repetição, 3 letras de um conjunto de 7. Porque, olha, a palavra Marcelo tem 7 letras. E ele vai escolher 3 algarismos de um conjunto de 4, que é o número 1963. Tá querendo saber quantas senhas distintas ele pode formar? E aí, vamos começar aqui com o nosso passo a passo, que é o seguinte. Eu vou escolher 3 letras. Olha lá, por que 3 letras? Porque o exercício está pedindo que eu escolha 3 letras. Então, eu vou escolher do total 3, do total de 7 que eu tenho na palavra Marcelo. E eu vou aplicar aí o meu arranjo, gente. É só jogar na regrinha e aí a gente encontra lá o resultado, 5.040 dividido por 24, que é igual a 210. Depois vocês prestem atenção na resolução aí, tudo bem? Mas só que o meu exercício ele não terminou, eu preciso finalizar. Agora eu preciso também escolher 3 algarismos entre os 4 dígitos. Lembra lá? Eu tenho 4 dígitos também. Então, de novo, eu vou jogar aqui na minha regrinha de arranjo, 4 por 3, por quê? Porque 4 é o total de números que eu tenho e 3 é a tomada de 3 algarismos que eu preciso fazer. Joguei no arranjo, encontrei 24. E agora, professora, agora você vai aplicar o princípio da contagem. O que é esse princípio da contagem? Nós vamos multiplicar o primeiro resultado que nós encontramos com o segundo, 210 vezes 24, 5.040. E a resposta desse exercício é a letra D. E para finalizar, nós temos aí, gente, olha lá, um heterograma. Tá falando lá dos casais, dos filhos, netos, enfim. Só que é o seguinte, o exercício já tá falando para vocês, olha, que nós vamos considerar apenas o sexo e não a ordem dos descendentes. Então, é uma outra informação importante para a gente aí. E tá falando o seguinte, na letra A, quantas possibilidades existem para a prole? Quando eu falo, então, para a prole, eu estou considerando os filhos e os netos, eu não estou considerando o restante da família, ok? Então,
eu vou criar aqui algumas situações, algumas possibilidades. Quais são as possibilidades que eu tenho para os 3 filhos do casal? Aí eu encontrei 4 possibilidades, olha lá. Sendo uma das 3 mulheres, ou 2 mulheres e um homem, ou uma mulher e 2 homens, ou 3 homens. São as 4 possibilidades. E quais são as possibilidades para os netos? Primeiro eu encontrei que são 6 netos, por quê? Porque o exercício fala pra gente que cada filho, que ele tem 3 filhos. E que cada filho, ele teve 2 filhos. Ou seja, 3 filhos vezes 2 cada um, significa que essa pessoa tem 6 netos. E agora eu vou trabalhar as possibilidades aí entre homens e mulheres para os filhos, para esses netos, certo? Então, tá mostrando lá. Eu tenho a possibilidade de ter 6 mulheres, 5 mulheres e um homem, ou 4 mulheres e 2 homens, enfim, olha lá. Eu tenho 7 possibilidades. Então, gente, se eu tenho 7 possibilidades e lá tá pedindo para considerar apenas o sexo e não a ordem desses descendentes, eu posso multiplicar esses meus resultados, que são as 4 possibilidades encontradas vezes as 7 possibilidades encontradas para os netos. Sendo assim, a letra A eu tenho 28 possibilidades, ok? E a letra B, professora? A letra B pede o seguinte: qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? Olha que legal. A letra B, eu tenho falando o seguinte, que há 4 possibilidades para os filhos, isso nós acabamos de ver. Só que nós vamos ver que apenas em uma possibilidade apenas de que eu tenha 3 filhas, mulheres, 3 filhas, né? Sendo assim, olha lá, isso representa 1/4 da minha possibilidade. Mas eu preciso também ver quais seriam as possibilidades para os netos. E eu vou verificar lá na minha tabelinha que há apenas uma possibilidade de ter 6 filhas, né? Ou 6 netas. Então, eu tenho uma possibilidade para 7. E agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses meus resultados, que é a possibilidade das minhas filhas, de 1 por 4, vezes 1 para 7. E aí agora eu vou fazer essa multiplicação e eu vou encontrar o resultado 1/28. E é isso aí, gente. Espero ter ajudado. E até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.